A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Christopher Lopes, estamos no curso de Panorama Bíblico e esta aula é a aula de número 21, onde vamos encerrar aqui o assunto que iniciamos na aula anterior a respeito de quem eram os filhos de Deus, quem eram as filhas dos homens, quem eram os gigantes citados na Bíblia, por como essa maldade se multiplicou e por isso o dilúvio veio para dar fim a este momento. Então, explicamos na aula anterior que existem pelo menos 3 visões ou 3 interpretações aceitas para esse texto. A primeira seria que seriam anjos que se relacionaram com mulheres, ao qual nós descartamos, por anjos serem seres incorpóreos, ou seja, não têm corpos. Também anjos não podem se relacionar, não podem casar ou dar-se em casamento, e com isso nós explicamos que a palavra tomar uma esposa ou tomar mulheres, do hebraico yakash e shá, ela tem o sentido de um matrimônio legal, de um matrimônio real, como era aplicado no Antigo Testamento. Então, por isso descartamos esta ideia de que anjos vieram e tomaram no sentido de forçar essas mulheres a se relacionar e a partir disso nascer gigantes. A segunda visão seria então que esses filhos de Deus seriam a linhagem piedosa de Sete, que começaram a invocar a Deus a partir de Enos, e daí então começa uma linhagem piedosa, referida como filhos de Deus pela sua santidade, pela sua maneira comportamental. E com isso, as filhas dos homens seriam aqueles que não se interessavam por esse relacionamento divino. Esta é uma teoria mais aceita por muitos. Mas nós temos ainda uma terceira visão, em que vai dizer que esses filhos de Deus, eles na verdade eram filhos de reis, autoridades e governantes, que se relacionaram com mulheres comuns, e a partir desse relacionamento nasceram então valentes guerreiros que tinham um grande poderio militar. Então, a partir dos textos bíblicos, nós vamos falar um pouco dessa terceira teoria. Olha só, segundo o teólogo metodista, erudito bíblico e britânico Adam Clarke, ele diz que a tradução da palavra Nefilim com o gigante é um erro, porque o texto de Gênesis, ele vai fazer uma distinção entre os filhos de Deus, e filhos de anjos. Os filhos dos homens seriam então os Nefilim, homens caídos, nascidos da terra, com uma mente animalesca e diabólica, contrastando então com os filhos dos anjos. Essa distinção seria então entre pecadores e santos. Os Nefilim teriam se tornado os Giborim, do hebraico Gabar, que significa eles prevaleceram, foram vitoriosos, o que significa conquistadores e heróis. Então, observe bem, para um semita da antiguidade, a palavra Benai Ha-Elohim, ele é entendido não como uma referência a anjos, mas sim como reis e governantes, que literalmente diziam ser filhos de divindades. Essa palavra Elohim, que é traduzida por deuses, e também é aplicado lá no início do Gênesis, quando diz, no princípio criou Deus, então a palavra Elohim está lá. Ela também é traduzida por juízes, governantes, autoridades. Tanto que quando Deus faz menção a Moisés e diz: olha Moisés, eu te colocarei como Deus sobre Faraó, Deus não está dizendo a Moisés que Moisés seria literalmente uma divindade, mas a palavra que ele usa ali é Elohim. Então Deus está dizendo: eu te colocarei como uma autoridade sobre Faraó, como um governo sobre Faraó, como um poder sobre Faraó. Então, baseado nisso, essa palavra Benai Ha-Elohim quer dizer exatamente filho de governantes, filho de autoridade, filho de príncipes, vendo por essa perspectiva, então não é entendido de maneira alguma como filhos de anjos, ou filho dos deuses, ou filho de Deus. As filhas dos homens, por outro lado aqui, a palavra Banot Ha-Adam, ela mostra então a diferença de classe, Os filhos dos deuses, que eram aqueles que supostamente havia uma semente divina, ou seja, os príncipes, os filhos dos governantes,
como os faraós, os césares, né, os imperadores. Se você lembrar um pouquinho na história, vai ver que eles se achavam realmente deuses, tanto que eles exigiam uma adoração à sua própria pessoa. Lembre-se de Nabucodonosor, que levanta uma estátua dele mesmo, exige essa adoração. Do César, que havia um dia no ano onde todos deveriam se ajoelhar e adorar o César como um deus, ou pelo menos alguém que tinha semente divina. E com isso passava-se a ideia de que esses governantes poderosos, eles não morreriam, porque eles eram literalmente deuses na terra. Aqui começa então a nossa explicação, porque nós começamos a entender que esses poderosos, eles desposavam quem bem eles entendiam. Eles tomavam para si esposa de mulheres que achassem bem. Possivelmente acontecia até entre mulheres casadas, né? E sob esse pretexto, as mulheres então não podiam recusar os filhos dos deuses, pois seriam punidas com a morte. Então esses reis divinos, eles se unem a várias mulheres e formam então um harém real. Aqui, porém, esses filhos de Deus, ou os Benai Ha-Elohim, são vistos como reis que pecaram ao tomarem para si o status de divinos. E ao formarem os seus haréns reais, eles estão contrariando assim a ordem do Deus Altíssimo. Desta mistura vão nascer então os Nefilim, que nós já vamos explicar essa palavra. Mas vão nascer os Nefilim, que vão se tornar os Giborim, que significa valentes conquistadores. Olha o que diz Gênesis 6 e o verso 4. Estes eram os valentes, ou seja, Giborim, que houveram na antiguidade, os homens de fama. Quem são esses? Os filhos desta relação, tá? Então, esses descendentes, na verdade, são dotados de um poderio físico e um domínio político militar, tá? Observe que a partir daqui Deus vai começar a executar o seu juízo sobre tais pessoas. É quando ele exatamente diz: a partir de agora o meu espírito não vai agir com o homem para sempre. A partir de agora o homem vai morrer a partir de 120 anos. Então esta aqui é uma ideia que vai chocar a cultura antiga, porque as pessoas entendiam que os filhos dos deuses, eles não podiam morrer, porque eles tinham uma semente divina neles. Só que Deus então, através do seu juízo, vai mostrar que todos têm a mesma carne. Então, se eles pareciam valorosos, Giborim, eles iriam então cair, ser derrotados, seriam vencidos. Daí a palavra Nefilim, que é onde nós vamos explicar agora, que ela é traduzida em algumas versões como gigantes e foi muito mal traduzida. Por isso que esse termo ele vai aparecer em outras passagens abaixo com outro sentido. Nefilim, ele se torna, como eu já expliquei, os valentes, né, o Geburim, que prevaleceram e foram vitoriosos. Agora, preste atenção no texto de Isaías, capítulo 18, verso 7. Ele diz assim: naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos um povo de elevada estatura e de pele lisa, um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra e os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Esta é uma profecia que se refere aos babilônicos e à sua conquista. O reino da Babilônia então era visto como um reino de gigantes, em outras palavras, de elevada estatura, mas claramente aqui ela é associada ao seu poder bélico militar, à sua estrutura militar. Observe o texto do profeta Amós, capítulo 2, verso 9. Todavia eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e que era forte como os carvalhos, mas eu destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Observe aqui que os amorreus, eles são referidos como um povo cuja altura é como a dos cedros. Se nós tomarmos como literal, primeiro não vai ser algo possível fisicamente, mas também vai contradizer os relatos da própria escritura, que trata os amorreus como um povo comum.
Então, novamente aqui, o sentido desta grandeza, dessa elevada estatura, é associado ao poderio militar e não de uma estatura física. Em suma, supondo que Nefilim de Gênesis 6 e de Números 13 sejam os mesmos, parecidos em característica, o máximo que nós poderíamos concluir é que tais pessoas eram grandes guerreiros com grande poder militar e bélico, e daí eram conhecidos por gigantes. Então, os verdadeiros Nefilim, e aqui vamos traduzir a palavra Nefilim corretamente, Nefilim ela vem da raiz Nafal, que significa o quê? Cair, deitar, ser derrubado, vencido. É justamente por isso que alguns supõem que a Bíblia estivesse se referindo a anjos caídos. Mas observe que a Bíblia ela não está falando isso. O texto de 1 Samuel, nós temos aqui dizendo: no dia seguinte, quando os filisteus vieram despojar os mortos, eles acharam Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Giboá. Observe que essa palavra caído é exatamente a palavra hebraica Nefilim. Então eles acharam Saul e os seus 3 filhos derrotados, caídos ou derrubados, ou seja, a tradução mais próxima da palavra Nefilim. Ainda também temos em Ezequiel, no capítulo 32 e verso 27, ele diz: e não jazem como os valentes, que dentre os incircuncisos caíram, Nefilim novamente, os quais desceram ao Sheol com suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo de suas cabeças, tendo seus escudos sobre os seus ossos, porque eram o terror dos poderosos na terra dos viventes. Então observamos aqui que Nefilim deveria ser melhor traduzido como os derrotados, ou seja, uma referência àqueles homens valentes, filhos de reis, de homens poderosos, que se tornaram famosos pelas suas conquistas, mas que a partir do juízo divino morreriam, passariam, e a sua linhagem iria cessar no dilúvio e não haveria mais qualquer vestígio da sua semente. Amém? Então essa é a terceira interpretação de quem eram realmente os filhos de Deus. Benai Ha-Elohim. Quem eram os filhos de Deus? Os filhos das autoridades, filhos dos governantes, filhos dos reis e dos poderosos. Quem eram os filhos dos homens? O povo comum, mulheres comuns, que se tornaram objeto de conquista desses reis, transformando no seu harém pessoal. Dessa mistura, então, vai nascer príncipes poderosos, com grande poder militar, e não somente isso, mas com uma mente animalesca, com uma vontade sanguinária de destruir, de conquistar, e estas pessoas vão se tornar famosos, vão se tornar famosos pelas suas grandes conquistas, pelo seu grande poder, e esses são os homens da antiguidade, homens de fama, que foram vencidos no dilúvio. E aí a palavra então Nefilim vai se referir não a gigantes, mas a caídos e a vencidos. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, Não se esqueça de se inscrever no canal, de enviar esse vídeo para as pessoas que você conhece, que precisam conhecer mais da Bíblia Sagrada, que precisam conhecer mais dos textos originais. Colocarei na descrição parte desse estudo mencionado aqui. Também colocarei palavras que foram citadas em hebraico aqui e as suas respectivas traduções, para que você possa estar acompanhando esse curso de Panorama Bíblico. Amém? Fique na paz do Senhor, que Deus os abençoe.